Meus pais me expulsaram de casa para colocar o namorado da minha irmã, que está grávida. Parte final. O que é isso, pelo amor de Deus? Ele perguntou. Ela continuou lendo, agora quase chorando. Se ele morasse na mesma casa que nós, as coisas poderiam se complicar. Minha mãe levou a mão à boca. Você é bonita e livre. E eu nunca seria capaz de competir com isso. Meu pai finalmente entendeu. O rosto dele se contraiu. Aquele tipo de expressão que só aparece quando alguém percebe o tamanho do estrago. Foi por isso, ele sussurrou. Por isso que eu apenas olhei. Nenhuma resposta seria suficiente. Minha irmã começou a chorar. Eu pensei que estava protegendo... Tentou dizer. Protegendo quem? Perguntei. A mim? A ele? Ou só a imagem de vocês mesmos? Ninguém respondeu. Tudo aquilo que sustentaram, o discurso da família unida, foi o melhor para todos, desmoronava ali, diante de meia página escrita às pressas. Meu pai passou a mão no rosto e disse: nós não sabiam o suficiente. Cortei. Só escolheram não ver. Minha mãe começou a soluçar, pedindo desculpas, tentando justificar, misturando frases quebradas sobre amor, arrependimento e o passado que não pode ser mudado. Não se trata de mudar o passado, respondi, firme. Se trata de não tentar reescrevê-lo. Ela estendeu a mão, mas eu dei um passo para trás. Meu pai ficou olhando para o chão, quieto, talvez lembrando de cada vez que preferiu acreditar na versão conveniente. Minha irmã, ainda com o rosto molhado. Eu te juro que me arrependo todos os dias. Eu a encarei. O problema é que arrependimento não devolve teto, nem paz. Peguei a carta da mesa, dobrei com calma e guardei no bolso. Vocês podem ir. Minha mãe tentou insistir, mas meu pai apenas assentiu. O olhar perdido. Eles saíram devagar. Fiquei parada ali, sozinha, com o envelope amassado na mão. O castelo deles tinha ruído, e eu finalmente estava do lado de fora. Nos dias seguintes, as ligações. Vozes trêmulas dizendo: estamos arrependidos. Precisamos de você. A família precisa se unir de novo. Uma mensagem da minha mãe: você sempre foi mais forte do que todos nós. Por favor, pensa com calma. Apaguei sem responder. Mais tarde, outra mensagem da minha irmã. Não era para ter sido assim. Eu olhei para a tela e percebi que essa era exatamente a frase que resumia tudo. Nada daquilo era para ter sido assim. Mas foi. Mas o que eles chamavam de união, eu já sabia o que era. Controle. Passei a ignorar todas as tentativas. Bloqueei os números, mudei o toque do telefone e mergulhei no trabalho. Minha avó paterna me ligou uma vez, semanas depois. A única pessoa que ainda falava comigo sem pedir nada. Ela disse: às vezes não é preciso fechar a porta com chave. Basta não voltar. Guardei essa frase como se fosse um mantra. Demorou pouco para o drama sair das paredes e ganhar as telas. A primeira faísca veio de uma postagem da minha irmã no Facebook. Uma foto dela segurando o filho no colo. Legenda longa, cheia de frases vagas sobre pessoas que viram as costas quando você mais precisa. E família é quem fica, não quem foge. Não me marcou, claro, mas todo mundo entendeu. Principalmente os parentes distantes. Aqueles que nunca sabem o que acontece de verdade e adoram escolher um lado só pelo prazer de comentar. As mensagens começaram a pipocar nas minhas redes. Tá tudo bem entre vocês? Vi uma coisa esquisita no perfil da sua irmã. Vocês precisam conversar. Eu não respondi. Nem precisava. A internet faz o trabalho sozinha. Cada comentário vira uma fagulha. Cada curtida, uma testemunha. Dias depois, meu pai compartilhou a publicação. Escreveu algo sobre erros que machucam, mas podem ser curados com amor. Minha mãe comentou com um coração partido. E o resto da família, tios, primos, vizinhos, mergulhou no espetáculo. Um primo distante escreveu: não sei o que aconteceu, mas torço pela reconciliação. Li tudo em silêncio. Não com raiva, mas com um tipo de cansaço que dá vontade de rir. Era como assistir a uma novela baseada numa história que nunca foi minha. Aos poucos, começaram as insinuações. Minha irmã deixou escapar nos comentários que certas pessoas têm sucesso às custas de feridas alheias. Uma seguidora perguntou: você tá falando da sua irmã cantora? E ela respondeu com um emoji de olhos virados. No dia seguinte, alguém me mandou um print. Em outro post, minha mãe pedia orações por uma filha que se afastou e precisa reencontrar o caminho. Era como se eu tivesse virado personagem de um reality show do qual nunca aceitei participar. No começo, pensei em apagar minhas contas. Mas depois percebi que o silêncio seria mais eficiente. Continuei postando minhas músicas, meus ensaios, minhas viagens de ônibus, sem mencionar ninguém. Deixei que eles falassem sozinhos. E falaram. Até cansar. O público muda rápido de assunto. Quando não há resposta, o drama perde força. As curtidas diminuíram, os comentários sumiram. E de repente, a história já parecia velha demais para render. Depois de alguns dias o telefone vibrou várias vezes até eu atender. Achei que fosse algo urgente do curso. Era minha mãe. A voz dela estava trêmula.
diferente de todas as outras vezes. Não ensaiada, não calculada, só cansada. Ela foi embora, disse, sem introdução. Quem? Sua irmã. Demorei um segundo para entender. Como assim foi embora? Conheceu um homem. Um estrangeiro. Foram embora juntos. Para outro país. Ela deixou a menina aqui. Por alguns segundos fiquei em silêncio, processando cada palavra. Deixou... a filha? Perguntei, só para ter certeza de que tinha ouvido direito. Minha mãe começou a chorar. Disse que não tinha condições de cuidar da neta sozinha, que meu pai estava com a saúde piorando, que o dinheiro mal dava pro aluguel. Você é a única que pode ajudar, filha. Ela precisa de uma figura estável. A frase me fez rir. Figura estável? Eu? Depois do que vocês fizeram? Ela tentou justificar. Disse que as coisas mudam, que o tempo cura, que somos família. Mas dessa vez, o discurso não colava mais. Eu sinto muito pela menina, mãe. Respondi. Mas eu não vou voltar. Silêncio. Depois, um soluço. Ela pergunta de você, sabia? Minha mãe insistiu. Fica vendo as fotos antigas e pergunta por que a tia não vem visitar. Fiquei com o coração apertado, mas não respondi. Sabia o que eles estavam fazendo. Era o mesmo truque de sempre. Só que agora usando uma criança no lugar da culpa. Nos dias seguintes, começaram as mensagens. Vídeos curtos, fotos, gravações de voz. A menina dizia, tia, vem me ver. A vovó disse que você vai vir cuidar de mim. Eu escutava e fechava os olhos. Não chorei, mas o peito doía. Era injusto colocar o peso do abandono dela sobre mim. Mas injustiça sempre foi o idioma da minha família. Meu pai entrou em cena pouco depois, com a autoridade de sempre. Não dá pra continuar assim, filha. Eu estou doente, a menina precisa de alguém. Você pode fazer faculdade depois. Eu estava terminando um trabalho da disciplina de harmonia quando ele disse isso. Respirei fundo. Eu não vou largar a faculdade, pai. Ele soltou uma risada seca, amarga. Faculdade de música? Isso não é futuro. É passatempo. Você sempre foi sonhadora demais. Sonhar é o que me manteve viva. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, com aquela frieza que só ele sabia usar, disse: Então fica com teus sonhos. Mas se não vier ajudar, não conte mais com a gente pra nada. Eu nunca contei. Respondi. Desliguei antes que ele pudesse continuar. Bloqueei os dois. Mas eles não desistiram. Dias depois, começaram a me mandar mensagens de números diferentes. Algumas curtas, outras longas, cheias de apelos morais. Somos família. Ela é sangue do seu sangue. Deus vai te cobrar por virar as costas. Apaguei todas. Enquanto meus pais tentavam reconstruir a própria ruína me puxando de volta, eu finalmente construí algo meu. Devagar, mas firme. Depois daquele último telefonema, nunca mais ouvi a voz deles. Nenhuma nova mensagem, nenhum número estranho. Só silêncio. O tipo de silêncio que antes me dava medo. Mas agora parecia um sinal de que, enfim, o ciclo tinha terminado. A faculdade virou rotina, e o relacionamento com Daniel cresceu sem pressa, sem cobranças. Às vezes, entre uma aula e outra, eu recebia prints de conhecidos mostrando novas postagens da minha mãe, citações bíblicas, desabafos sobre filhos que se afastam, mensagens passivo-agressivas sobre perdão. Mas agora, aquilo já não me atingia. A última notícia que tive veio por acaso, meses depois. Um primo distante comentou que minha irmã ainda estava fora do país, e que a criança ainda era cuidada pelos meus pais. Disse que eles raramente saíam de casa, e que os dois haviam brigado com metade da família. Era previsível. Eu ouvi tudo em silêncio, agradeci a informação e mudei de assunto. Aprendi que nem tudo precisa de resposta. Às vezes, o maior sinal de cura é simplesmente não reagir. Muito obrigado por acompanhar. Siga o perfil para mais histórias.